Nós vamos falar das mudanças de cobrança dos pedágios da rodovia Raposo Tavares. Estamos aqui no estúdio com o Gabriel Ragazzi, que é advogado especialista em direito de trânsito. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, você está? Firme, obrigado aí pelo convite. Espero poder esclarecer um pouquinho aí algumas dúvidas. A gente que agradece. E também aqui no estúdio o Luiz Persson, que é empresário aqui de Tapetininga. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Edmundo? Tudo bom, Gabriel? Prazer estar novamente aqui discutindo um assunto tão relevante aí para a sociedade. A gente que agradece. A partir deste mês, os pedágios da rodovia Raposo Tavares passaram a fazer a cobrança de forma eletrônica pelo sistema Free Flow Pague Fácil. O sistema faz leitura de tags. Se o veículo não tiver o tag, ele passa normalmente pelo pedágio e gera uma cobrança para pagamento em 30 dias. Se não pagar a cobrança, vira uma multa. É isso mesmo, Gabriel? Vamos lá, então, na verdade, assim, é exatamente isso. Lembrando que o pedágio ele é regulamentado, existe a legislação para isso. O Free Flow tinha uma resolução lá de 2022 que já falava sobre isso. Ela foi alterada, revogou essa resolução, trouxe uma nova, contendo algumas informações diferentes, como, por exemplo, prazo para esse pagamento. Quando a pessoa paga depois de passar. Então, ela vai passar normalmente. Ela antes tinha 15 dias para buscar essa informação de pagamento. Hoje ela vai ter 30 dias. O problema, ela não vai ser cobrada disso. Ela vai ter que ir atrás para fazer o pagamento. Ela vai ter que procurar o site, o aplicativo da concessionária. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, tem o site do Siga Fácil, onde a pessoa pode tirar informações também. Mas ela vai ter que entrar lá no site para procurar, digitar a placa, às vezes o Renavan, alguma informação assim, e procurar o valor para daí sim fazer o pagamento. Se não houver o pagamento naquele prazo dos 30 dias, multa. Multa de evasão de pedágio. De evadir sem pagamento. E lembrando, eu tomei uma multa, foi lá e pagou a multa. Ainda assim você continua devendo o pedágio. Então o pagamento da multa não isenta o pagamento do pedágio. Você vai ter, aí são dois pagamentos, né? São duas cobranças. Sem dúvida. Uma mudança importante, né, Luiz Persson? Bem diferente do que está acontecendo hoje nos pedágios, né? Sim. E como toda, vamos dizer, mudança de paradigma ou ganho de tecnologia, sempre você tem alguns pontos favoráveis e alguns pontos negativos. Então, vamos dizer, especificamente nessa parte da cobrança, eu encaro que para as empresas, ok, eles vão ter um ganho de produtividade enorme para as operadoras do pedágio, para as concessionárias. Porém, para os usuários que não têm as tags, ou eventualmente, por exemplo, você está usando um carro emprestado, você está usando um carro que não é seu, você está usando um carro alugado. Então, isso vai gerar um custo adicional não só de tempo, mas no caso, por exemplo, de locadoras, eles vão ter que bolar algum sistema, trabalhar em desenvolver algum sistema, de tal maneira que eles possam fazer essa cobrança com eficiência. Então, assim, um lado da cadeia ganha, tá certo? Mas o outro lado vai ter um custo adicional. E aí, se puder, eu gostaria de fazer um comentário analisando a eficiência do sistema como um todo, ou seja, de todos os participantes e usuários das estradas dos pedágios. Posso emendar ou o Gabriel gostaria de fazer alguma... Por favor. Então, por exemplo, nessa questão do ganho de produtividade e de eficiência, tá certo? Sempre que você tem uma ferramenta tecnológica, as pessoas discutem, mas isso aí é ruim, isso aí é bom. A ferramenta em si, geralmente, ela é boa, porque já é um avanço tecnológico. O que é ruim é o uso que você faz, que pode determinar se isso daí está valendo a pena ou não. Então, por exemplo, no caso dessa cobrança automática, então, para as empresas, de novo, vai haver um ganho de eficiência e um ganho de produtividade. Com certeza, eles vão poder substituir mão de obra humana por máquina, certo? Isso gera uma consequência. Tem um lado positivo, que essa mão de obra ela pode ser requalificada e redirecionada em profissões que paguem até melhor. Mas, de qualquer maneira, isso é uma coisa que tem que ser pensada. A gente não sabe se isso aí foi levado em conta no processo.
essa questão de você não ter o tag, tem muita gente que não tem interesse em ter, tem gente que não sabe lidar muito com informática, então isso vai gerar um problema. Uma possibilidade seria, pelo menos, se manter uma ou duas cabines, ou com atendimento humano, ou com atendimento, um autoatendimento, como já existe aqui na praça te cortando, tem essa previsão nessa legislação, pessoal, que fala que a concessionária pode colocar lá uma cabine para realização do autoatendimento, através, por exemplo, de um totem, ou, inclusive, de colocar lá um funcionário para receber em espécie. Tá. Mas ele pode ou ela deve colocar? Pode, aí que tá. Então vai depender da concessionária. Muitas vezes vai depender da concessionária. Então, assim, com certeza, acho que o Gabriel pode falar isso melhor do que eu, isso vai gerar um fuzuê, assim, vai gerar uma judicialização, porque é um complicador, tá certo? Agora, uma outra coisa que eu acho que seria interessante a gente ressaltar. Então, de modo geral, é uma tecnologia que realmente tem vantagens, mas você tem que pensar no processo como um todo, porque, de novo, tem pontos que vão ter que ser readaptados. Vamos pegar um ponto positivo, você estava falando agora de lucro, até mesmo para a empresa, de funcionários e mobilização de pessoas. Na tabela da própria CCR Sorocabana, aqui em Sorocaba, quem passa hoje no pedágio sem a tag, ela paga R$ 4,20. Se tiver a tag instalada, R$ 3,99. Nessa mesma linha, o projeto deles, o que seria? A partir da 11ª passagem, R$ 3,78, e da 20ª, R$ 3,36 por passagem. Então vai reduzir aí 90 centavos? Muito bem, muito bem. Em cima disso que o Persson falou, muito importante as colocações, eu queria perguntar para o Gabriel, né, sobre essa questão do direito daquela pessoa que provavelmente não tenha um conhecimento tecnológico e não consiga se adaptar. Se ela realmente teria o direito de exigir uma cobrança como é atualmente. E aproveitando, perguntar para o Gabriel sobre o Ministério Público Federal andou se manifestando sobre esse novo processo em alguns pedágios da Dutra, né? E aí eu queria saber o que o Gabriel pode dizer quanto às resoluções do CONTRAN a respeito dessas mudanças, Gabriel. Vamos lá. Existe no Ministério Público Federal essa discussão, né? E toda discussão judicial, ela nunca vai ter um final esperado. A gente não sabe, porque é uma discussão entre ambas partes, tanto quem é contra quanto quem é favorável. São discutidos vários pontos, desde tecnologia até pessoal, até mesmo usuários, né? E uma preocupação de todo mundo é custo, né? Ninguém quer que suba custo. Então, hoje, o que está dentro dessa legislação é que o custo continua a mesma coisa. Você não vai pagar mais pedágio por conta disso. Você vai continuar pagando a mesma coisa. Até no Siga Fácil, eles falam lá no próprio site que você paga o trecho. Mas aqui o nosso não vai ser o trecho, continua sendo a mesma coisa. Então, existe uma questão de datas para quando foi essa concessão. As concessões que virão a ser feitas podem ser feitas de forma diferente. Você falou da cobrança, quem não tem acesso, quem não consegue, aí vai complicar, porque a concessionária, eu acredito que eles vão ter, sim, um local físico para fazer esse recebimento. Mas como vai ser esse local físico? Não sei, porque, que nem o pessoal falou, carro de locadora, né? Você loca o carro aqui, às vezes você pode entregar em outra cidade longe, como que você vai fazer esse pagamento? O pagamento vai cair de um dia para o outro, você locou o veículo por um dia. No dia seguinte você já sabe quanto você deve, quanto você não deve? E outra, automaticamente quem vai estar, a cobrança vai ser lançada no nome da proprietária do veículo, que no caso é a locadora, não o usuário. Então já existe aí um custo adicional, tanto para a locadora como para o usuário. Como é que resolve esse problema? Contratual, né? Isso, exatamente. Então, como teve a resolução em 2022, que trouxe o free flow e já foi alterada agora em 2024, então pode ter mais alterações. Então nada impede de novamente ter alguma alteração, algum ajuste, porque eu acho que é isso. A legislação ela vem para tentar criar, para tentar modernizar e aprimorar,
Ah, mas isso aqui não deu certo. Vamos mudar, vamos ajustando. E conforme vai ajustando, eu acho que tudo Eu acho que vai... isso que é importante, ou seja, você se apropria de um ganho tecnológico que vai trazer um ganho de eficiência e com certeza vai trazer um ganho custo-benefício, que é isso que interessa tanto para a sociedade como para as empresas, certo? Só que é isso, assim, nós não estamos aqui falando, isso aí está ruim ou está errado. Não, sim, são problemas que precisariam ser ajustados. E essa questão da cobrança proporcional, esse eu acho que é o ponto mais relevante. Quer dizer, deveria já existir um processo, mesmo nas concessões anteriores, de assim, já que você tem um sistema capaz de cobrar sem você ter que parar, sem ninguém ter que fazer nada, é tudo automatizado, então seria muito mais justo, a exemplo do que acontece em alguns países da Europa e também em algumas cidades dos Estados Unidos, ou seja, você paga exatamente pelo quilômetro que você usa. Isso é o mais justo. Ou seja, você entra na rodovia no quilômetro 100 e você vai sair ali no quilômetro 110, você vai pagar por 10 quilômetros. Então você passa a ter uma tarifa por quilômetro que você utilizou. Porque hoje não acontece isso. Seria justo, né? Às vezes você passa num trechinho lá que tem um pedágio, você anda pouquinho, mas você paga uma fortuna. E aí gera um efeito colateral, que é aquelas rotas alternativas que o pessoal faz para desviar de pedágio, impacta bairros residenciais, impacta na qualidade do asfalto, porque são vias que não estão preparadas para receber aquele tipo de carga. Aqui em Itapetininga, acho que o exemplo mais clássico. Itapetininga, Tatuí. Você quer ir mais rápido ou quer ir mais barato? Isso. Mais rápido, pega a rodovia, paga o pedágio, você chega rapidinho, tranquilo. Ah, eu não tô com tanta pressa, não quero gastar. Vai por dentro ali, pega o presídio, você sai lá em Tatuí. Demora mais, é mais arriscado, mas você gastou menos. Então, isso acaba gerando um risco maior. Porque se acontece uma coisa com o seu veículo ali, para quem você vai pedir socorro? Você não tem ali a cada quilômetro o atendimento que tem na concessionária. Exatamente. E isso, vamos dizer, esse tipo de discussão é importante, porque no fundo o que interessa? Tudo gira em torno da economia, não é certo? Quanto você gera de riqueza e quanto as pessoas se apropriam desse benefício, seja na forma da riqueza, seja na forma de facilidade. Então, assim, se você vai trabalhando para um refinamento desse processo, no médio e longo prazo, você tende a ter uma diminuição de custos. E, assim, às vezes também as pessoas falam assim, mas é que o custo dos pedágios é muito alto. Existe uma diferença entre você falar que porque um custo sozinho, ele é uma coisa subjetiva. Agora, quando você analisa custo-benefício, aí você está numa discussão mais técnica. Por exemplo, o Estado de São Paulo, a gente sabe que os pedágios são caros, mas não há de se negar que a qualidade das rodovias e a qualidade do atendimento melhorou muito. Agora, quando você coloca isso numa empresa que transporta lá aquelas carretas enormes com vários eixos, que usa sem parar a rodovia, isso tem um impacto relevante. Portanto, esse tipo, quer dizer, quanto mais você ganhar eficiência e que o custo-benefício diminui, e você tem, mesmo assim, as empresas continuando sendo rentáveis e os usuários continuam pagando menos, portanto, os negócios dele também vão ser beneficiados, é isso que nós temos que buscar. Pois é, o nosso bate-papo aqui está bom, mas o tempo já está acabando, né? Mas é um assunto que com certeza nós vamos trazer de volta aqui o Persson e também o Gabriel Ragazzi, porque a gente sabe que ainda terá muitos desdobramentos. Então, vou pedir para o Gabriel fazer suas considerações finais e também aproveitar e falar para as pessoas que, de alguma forma, tiverem algum problema neste momento de mudança de sistema, o que elas devem fazer, Gabriel? Bom, eu acredito que, como eu falei, isso aí ainda vai ter muito aprimoramento. Então, quem faz uso, o que é importante, fique atento, principalmente a sinalização. Porque antes de qualquer pórtico de cobrança, vai estar escrito lá numa placa. Vai ter aqui a cobrança automática. Você vai ter 30 dias, passou. Você sabe que todo mundo sabe quando passa. Né? Não adianta falar que não. Todo mundo sabe quando passa. Acesse, procure. Entre no site lá da concessionária, procure no site do Estado, qualquer site oficial, aplicativo, como eles falaram no site deles. Busque isso aí. Por quê? Se você não fizer, você vai ser cobrado por isso, através de uma autuação de trânsito, e além da autuação você vai continuar devendo para a concessionária, dependendo do tamanho da dívida, isso pode ser judicializado para cobrança. Então, tente buscar esse pagamento, pode ser
que hoje, amanhã, eles ampliem essas formas de pagamento e facilitem cada vez mais para o usuário. Porque a ideia deles é receber. Quanto mais difícil for para pagar, menos gente vai pagar. Então, quanto mais eles facilitarem, maior a chance das pessoas pagarem. Então é isso. E se alguém tiver dúvida, existem os sites oficiais, vários tipos da concessionária, do estado. Hoje em dia, se você digitar no Google lá, sai todas as respostas que você precisa. Então, o ideal é sempre estar buscando essa informação e não ficar esperando vir até você. Porque a hora que vier pode ser tarde e você vai ser punido. Perfeito. E eu vou pedir agora para o Persson fazer suas considerações e também falar do impacto econômico para as empresas do pedágio, que é também algo que ele, economista, pode explicar muito bem para a gente, que altera o preço dos produtos, né, Persson? Sim. Então, eu acho que é nessa linha, entendeu? Todo avanço tecnológico é bem-vindo, mas é muito importante que a sociedade trabalhe, quer dizer, como essa ferramenta vai ser implantada para que realmente todos os participantes daquele processo, ou seja, a concessionária da rodovia, o usuário da rodovia, as empresas que sofrem custos direto ou indiretamente pelo preço dos pedágios, ou seja, tenham esses ganhos sejam distribuídos, que é a famosa, né, distribuição de renda. Quer dizer, todo mundo ali sai ganhando um pouquinho com o avanço tecnológico. E numa próxima oportunidade, eu gostaria de fazer uma análise, assim, uma analogia, essa cobrança eletrônica dos pedágios com as lombadas eletrônicas, que recentemente foram instaladas aqui em Itapetininga, e eu acho que elas são extremamente mal utilizadas, apesar de poderem trazer um grande ganho, não só na questão da eficiência da cobrança, da arrecadação, como não faz sentido, se você tem uma lombada eletrônica, você continuar com a lombada mecânica. Porque além é um inferno você ficar aquele, né, vai, para, lombada e não sei o que lá, existe um custo, porque cada vez que você freia ali na lombada, você está gastando equipamento de freio do veículo, disco, pastilha, e cada vez que você acelera, você está gastando mais combustível. Então, quer dizer, é esse tipo de análise que deve ser considerada sempre que você vai instalar um processo desses. Então, essa questão da lombada eletrônica, eu acho que é bem paralelo a essa questão do pedágio. Muito bem, e nós nos comprometemos aqui em fazer esse programa das lombadas eletrônicas aí, sugerido pelo Persson. Eu quero agradecer aqui ao Gabriel Ragazzi pelas informações, ao Luiz Persson também, e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.